De volta com o nosso Você Bonita por uma pauta super bacana. É tão legal conhecer estilo de vida e conhecer propostas novas de dieta. Como eu contei há pouco para vocês, a gente vai falar da dieta nórdica. Convidamos mais uma vez a nutricionista doutora Maria Flávia Sgavioli. Oi. Linda sempre. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Você é sempre responsável aí por nos passar algumas dietas, né? Toda vez que você vem, a gente dicas. consegue ter essa ideia super ampla. Eu acho muito legal. Antes de tudo, da gente falar até dos princípios dessa dieta, me pareceu realmente, eu tô falando desde o início do programa, que é mais até um estilo de vida do que propriamente uma dieta, certo? Perfeito, né? Então, na verdade, essa dieta não tem nenhum tipo de restrição severa, a gente não usa nenhum tipo de não, né? Não fala não pode isso, não pode aquilo, mas é muito mais você introduzir na sua vida bons alimentos, né? E bons hábitos. Bons hábitos, sempre. Tá aí. Vamos começar com os princípios, então? Vamos, o que vamos eles lá. pregam? Olha lá na tela. Princípios, então. Saúde, potencial gastronômico, sustentabilidade e identidade nórdica. Fala um pouquinho pra gente, então, desses itens. Eu acho que é bacana a gente começar falando sobre esse nome, né? Muita gente estranha. O que é uma dieta nórdica, né? Simplesmente é por conta que são ideias, né, de países da Europa, tá? Então, que eles viram, né, uma maneira de aproveitar os alimentos que eles têm disponível, que tem mais fácil acesso, e fazer com que a população evoluísse aí em termos de saúde, tá? Tá. E muito legal também que os gastrônomos de lá, eles se juntaram para usar os alimentos e, com base nisso, fazer pratos muito saborosos, incentivar a população a consumi-los. Olha que legal. Enfim, você diz da gastronomia dos restaurantes, os que trabalham diretamente com a comida. Isso. Olha, bacana. Legal, e pelo que eu li, até comentei com você na maquiagem, tem algumas semelhanças com a dieta mediterrânea. Exatamente. Eles são bem semelhantes, né? Um ponto, assim, que na verdade que é o ponto que mais diferencia uma dieta da outra é a presença do azeite de oliva, né? Na dieta mediterrânea, eles incentivam muito o uso do azeite de oliva. Tá. E na dieta nórdica, eles incentivam o uso do óleo de canola, que a gente vai falar sobre ele também. Tá? Esse é o grande ponto, mas a base é bem semelhante. Tá? Jura? Do óleo de canola, Exato. Que foi, enfim, não sei, tem sido condenado porque é uma transformação, ele não é propriamente um óleo, mas já você conta dele, então vamos chegar lá. Sim. Vamos então para o próximo, olha lá, a gente vai começar com algumas dicas e vamos falar já dos alimentos. Coma mais frutas e vegetais diariamente. Isso aí é mundial, né? Mundial, é a base de toda alimentação, né? Então, independente de que tipo você decida seguir, sempre a base vai ser frutas, verduras e legumes, né? Independente do seu objetivo, enfim. Então, base de toda alimentação, consumir diariamente verduras e legumes, tá? Quando a gente fala, você separou algumas aqui como exemplo, mas teriam aí algumas frutas, alguns legumes ou até as raízes que a gente fala que sejam, enfim, que apareçam mais na dieta? Sim, na verdade, todo tipo de verdura crua, né, que eles incentivam, e principalmente os verdes mais escuros, né? Tá. Então, espinafre, a gente usa brócolis, couve, são bem incentivados também. E em relação às frutas, primeiro a gente incentiva o uso das frutas locais, algumas a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas principalmente frutas vermelhas. Tá? Então a gente pensar em morango, algumas berries, né? Mirtilo, açaí, a gente pode, framboesa, tudo isso deve ser usado também. Transferindo então um pouco para a nossa realidade, a gente tem que pensar em frutas brasileiras, valorizar as que a gente tem mais aqui em quantidade. E falam muito, gente, eu acho que isso é sempre atual, o lance da sazonalidade, né? Exatamente. Você respeitar o tempo daquele legume ou daquela fruta. Por que não tem o ano inteiro? Tem um motivo, né? Que a natureza não é assim. Então, quando tem o ano inteiro é porque alguma coisa está sendo colocada ali para que aquilo tenha o ano inteiro. Então, para ser bem natural, o máximo possível, tem que respeitar a sazonalidade. Exato, perfeito. Nessa dieta também. Nessa dieta também. A gente vai ter, é um dos tópicos. É um dos tópicos? Aí adiantei, gente. Desculpa, agora furou a fila. Vamos lá. Coma mais produtos de cereais integrais. Exatamente. Então, como toda alimentação também, base deve ser os alimentos integrais, né? A gente evitar os refinados, que têm carboidratos, né, simples, que podem aí induzir algum tipo de doença, enfim, né? Então, a gente sempre procurar grãos integrais. Então, tanto massas, pães, né? Ou então fazer pães que não tenham farinha também é interessante, igual a gente acabou de fazer. E o glúten? Tem alguma coisa a respeito do glúten? Não tem nada pontual em relação a isso.
isso, tá? Nesse tipo de dieta. Mas quando for usar algum tipo de cereal, tentar sempre os integrais, tá? Certo, os menos refinados. Isso, usar até, e também os grãos também são muito incentivados, então usar aveia é muito legal, as sementes de chia, de linhaça, né? Então, a base dessa alimentação também, eles usam muito tipo de gordura, só que gorduras saudáveis, tá? Esse é o grande ponto. Então, muita verdura, legumes e bom tipo de gordura, tá? Que no caso vem da semente. Toda semente é rica em gordura. Sim, gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, que são gorduras que realmente fazem bem pra gente, tá? Muito bom. Vamos pro próximo então, olha lá. Consuma mais alimentos do mar e dos lagos. O que a gente sabe que lá na região eles têm o consumo é muito alto. E ainda uma vantagem, né? Porque são, de fato, os peixes que são ricos aí no ômega 3, certo? Perfeito. Infelizmente, a gente tem essa questão, né? Que a gente não tem muita garantia dos nossos peixes, se são saudáveis ou não, se tem algum tipo de contaminação, né? Então, até por isso, quanto mais orgânico a gente conseguir buscar, melhor, né? Mas eles têm um acesso muito fácil e nessa dieta, além das verduras, legumes, eles usam muito peixe, né? Na verdade, é o tipo de proteína animal que eles incentivam o uso. Mais, né? Mais uso, exatamente. E principalmente por conta do ômega 3, que é o melhor anti-inflamatório aí que a gente tem natural e que a gente tem que consumir, né? A gente só consegue ingerir através da alimentação. Nosso corpo não produz esse ômega 3. Então tem que vir da alimentação mesmo, tá? Aqui tem a linhaça, que pode ser né? Sim, linhaça e chia, se tiver alguém que não consome peixe, são fontes excelentes de ômega 3 e de muito fácil uso, né? Você é a favor da suplementação, nesse caso, às vezes, pensando aí pelo consumo que até aqui no Brasil é bem menor do que a gente gostaria de peixe, exatamente, né? Se a pessoa realmente não conseguir atingir a recomendação, eu acho que uma suplementação pode ser muito legal, sim. A gente tem bons suplementos hoje em dia de ômega 3, né? Com uma proporção muito boa de EPA e DHA, né? Que são tipos de ômegas também. E a gente está para fazer uma pauta já há um tempo, até tenho conversado com a Glaucia, a gente até tem que retomar, porque é uma pauta que eu queria muito apresentar aqui no Você Bonita, que quando a gente está falando dessa questão, que o nosso peixe não tem ômega 3, que é de cativeiro e tudo mais, tem uma série de coisas envolvendo esse conteúdo. Por quê? Embora isso aconteça por parte de alguns criadores, não são todos, como tudo na vida, né? Sim. Tem os bons e tem os ruins. Só que isso é sustentabilidade também, porque quando você tem esse peixe que é criado, você não recorre ao que está na natureza e você não vai ter... Perfeito. Você não vai acabar com aquela espécie. Então, eu acho que a gente também tem que tirar um pouquinho o preconceito do lance de ter um peixe que é de produtor e não um peixe natural e tudo mais, pensando na sustentabilidade. Então, é legal fazer essa pauta aqui, legal, né? Achei eu conheço quem tem criador e tal, vou falar pra gente fazer uma pauta pra gente conhecer, porque o que vai demandar essa questão nutricional desse peixe é o alimento que esse produtor dá pra ele, certo? Exatamente. É isso que vai mudar a história. Isso, é como ele é tratado, a ração, né, o tipo de ração que eles usam. Tá. Então dá para ter um peixe muito, muito bacana sendo criado, né, em cativeiro. Então, gente, vamos conhecer a história, depois a gente tem aí as nossas opiniões, porque tudo tem dois lados. Exatamente. Não tem jeito. Vamos pro próximo. E como a gente não tá nessa região nórdica, né, então é uma pena. Não dá, infelizmente. Coma carne de melhor qualidade, mas em menor quantidade. Então, perfeito, né? Na dieta nórdica, na verdade, eles indicam o consumo de carne vermelha para você fazer bem eventualmente, tá? Então, a base mesmo de carne seria peixe, tá? Frango, muito pouco, eles não usam muito, tá? Mas carne vermelha tentar evitar ao máximo. E sempre tomar cuidado com a qualidade dessa carne, né? Não adianta a gente consumir carnes e não pensar na qualidade exatamente que a gente está falando, né? Também. Qual o tipo de peixe, qual a concentração de metais tóxicos que isso pode ter ou não, enfim, pensar na qualidade da carne e não ter um consumo exagerado, né? Então, equilíbrio sempre. Mas frango, então, eles comem bem pouco. Bem pouco, tá? Basicamente, pensando em proteína animal, são peixes. Tá? Principalmente os mais gordurosos que eles costumam usar.
Salmão, atum, né? O atum tá aqui também. O atum também está, né? Tudo de bom. Arenque. Só que o próximo item é um item aí que a gente tem ouvido muito de todos os estilos de vida, que é coma mais comida caseira. Exatamente. Então, esse é o que a gente estava falando de estilo de vida, né? Se você faz sua comida em casa, você sabe o que você cozinha, você sabe que tipo de óleo você usa, você tem um controle muito grande, né? E é muito mais saudável, é estilo de vida. Como você prepara seu alimento é muito importante também, né? Então, quanto mais você conseguir comer em casa e preparar seu alimento, melhor é. E é isso que eles incentivam muito nesse tipo de dieta. Então, comida de verdade. Comida de verdade, sempre. Tá aí. Não tem nada de pacotinho. Nada de pacotinho aqui. Na tela, vai. O próximo. Já já nós vamos falar do óleo de canola, hein? Provoque menos... o desperdício, claro, isso aí. Nós estamos falando aí de sustentabilidade, então eles estão muito atentos a isso. Muito, né? Então, eles incentivam desde essa parte de você conseguir reutilizar os produtos, então não jogar fora cascas de frutas, vamos reutilizar, fazer um chá, fazer outras receitas, né? Então os gastrônomos conseguiram, né, ajudar muito nessa questão e evitar desperdício como um todo para a parte de sustentabilidade mesmo. É isso tá? aí. Então isso é muito legal, né? Então essa dieta, ela pensa como um todo, né? Não só na saúde do indivíduo, mas no planeta. No planeta também. Sim, exatamente. E olha, eu acho super bem-vindo. A casca da banana a gente já fez aqui em culinária, caponata. Caponata. Gente, legal. Você grelha a casca, você saboriza, você põe no forno, ela amolece, que lá, aí você põe numa conserva de alho, cebola, azeite, pimentão. Legal. E vira uma caponata da casca da banana. Não é muito louco isso? Muito. Dá pra fazer farinha, né? Dá pra usar pra fazer bolo, enfim, né? Olha, pensando assim, né, que às vezes a gente não tem o tempo para isso, eu sei disso, eu também, nossa vida é corrida. Mas é bom a gente estar aqui alertando, que você vai lembrar do que eu falei, hoje eu tô com tempo, vou pensar numa coisa para essa casca. Exato. E ao invés de jogar a casca no lixo, você vai guardar e vai ter uma solução. E a gente acaba desperdiçando muito mesmo, às vezes talinho e folha, vai cozinhar um brócolis, metade do brócolis vai embora, né? Então pode virar suco, congele, né? Dá pra ir pra muitas receitas, né? Então evitar mesmo o desperdício. Muito bom. Tá. Próximo, então. Coma mais pratos baseados nos alimentos mais abundantes de cada estação, que é aquilo que eu tinha comentado, Exatamente. A sazonalidade. Perfeito. Então, quanto mais a gente aproveitar os alimentos da época, melhor é. A gente tem um alimento mais saboroso, mais nutritivo, a gente evita, né, uma carga maior de agrotóxicos, então sempre procurar frutas, enfim, verduras da estação mesmo. Aí. Tá? O que está na época, né? O que está na época. E que normalmente é o que está mais barato. Exatamente. Então já une as duas coisas. Já une aí também essa parte. E você sabe como que é da época. Pode olhar, vai estar mais barato. Exatamente. Próximo item. Bebidas adocicadas com açúcar é o que não pode. Começamos aí, então, o que tiramos dessa dieta. Exatamente. Nada de açúcar. Nada de açúcar, né? Então, aqui a gente está falando tudo bem natural, né? Então, a gente não vai usar nenhum tipo de açúcar refinado, nenhum tipo de adoçante. Tá. Então, cuidado com bebidas. Tanto para você adoçar, seja suco, cafés, chás, quanto cuidado com industrializados, né? Por conta de aditivos e afins, tá? Então, não deve consumir nada. Aqueles suquinhos já adoçados, essas coisas. Exatamente. Agora, por exemplo, tenho uma dúvida. Hoje a gente está falando muito do xilitol e desses tols aí, que eu não sei. Eles têm eritritol. Eles têm um grupo, né? Que eu sempre esqueço o nome do grupo deles. Mas, fora do Brasil também, isso é uma tendência de adoçantes naturais? Ou é só aqui? É uma tendência, né? É muito bacana que a gente, né, devagarzinho está se adaptando, procurando coisas mais saudáveis, mas a gente deve evitar, né, o uso de adoçantes. O uso de adoçantes tem que ser feito quando preciso, às vezes vai fazer uma receita legal, mas deve ser evitado. Não precisa também só porque é natural consumir. Só porque é natural consumir demais, né? Entendi. Okay. Tem que ter cautela. No final, a gente tem que tentar mudar o paladar, que é o mais difícil da história. Né? Dizer, mas é hábito também, né? Cafezinho sem açúcar. É hábito, é mudar, é gostar de outro sabor. Aí não te remete muitas vezes àquele sabor doce que você tem na sua cabeça desde a sua infância. Na verdade, é gostar do sabor do próprio alimento, né? Porque às vezes a gente começa a adoçar, a gente mascara o sabor. Aí tem que pensar, será que eu realmente gosto de um café? Né? Porque o café é amargo. É sem nada, isso aí. Muito bem. Vamos pro próximo, olha lá.
carnes processadas, então não entra, então esses embutidos em geral. Nada de embutido, tá? Então, peito de peru, salame, embutidos no geral, não entra nada, tá? Então é só carne de qualidade mesmo, tá? Sem processamento nenhum. Vai ter essa parte de queijinhos, é a nossa próxima dica, será? Porque agora eu fiquei numa dúvida. E queijos? Queijos também a gente indica nessa dieta, tá? Mas queijos, iogurtes, enfim, lácteos de baixa gordura. Tá? Eles usam pouca gordura nos lácteos para caprichar mais em castanhas e nos peixes. Entendi. Então aqui você trouxe um iogurtezinho. Isso, tomar cuidado com os iogurtes, né? Para não ter açúcar. Então iogurte natural, queijos brancos, queijos mais magros. Perfeito, olha lá. Ai, é bom, né? Iogurte. Próximo, na tela. Aditivos alimentares, também não pode. Também quando a gente falar aditivos, vamos falar um pouquinho deles pra gente identificar. No geral, a gente usa aditivo pra quê? Aumentar tempo de prateleira, né? Então, tudo que é mais de supermercado, embalado, a gente usa aditivos químicos pra conservar por mais tempo, pra dar aroma, pra dar sabor, pra dar essa estabilidade. Mas isso faz muito mal pro nosso corpo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Não deve usar. Por isso que, base de alimentação, se você usar comida de verdade, nunca vai ter esse tipo de aditivo. Não vai ter erro, né? Não vai ter erro. Agora, tem mais um item, né? Mas eu queria falar do óleo de canola, que você comentou no início, eu deixei mais pro final. Eles, então, o que eles falam a respeito do óleo de canola? Porque quando a gente comenta... Aqui a gente tem já polêmica, assusta um pouquinho. Né? Tem, existe, né? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado porque o óleo de canola, ele, na maioria, né, dos casos, ele é transgênico mesmo, né? A gente não tem uma produção legal dele. E quando a gente faz uso de muito pesticidas, né, agrotóxicos. Isso, quando a gente faz isso na plantação, isso acaba ficando bem nas moléculas de lipídios, que é de gordura. Então, fica exatamente no óleo. Né? Então, óleo de canola tem que tomar muito cuidado. Na verdade, aqui no Brasil é uma coisa que, pela nossa alimentação, também não indicaria, tá? Porque a gente tem uma proporção de ômega 3 e ômega 6 e 9 que deve ser respeitada no nosso corpo, tá? Mas o óleo de canola, apesar dele ser menos tóxico, digamos assim, que o milho, o girassol, ele ainda assim tem uma proporção de ômega 6 muito grande. A nossa alimentação já tem muito ômega 6, que em excesso se torna pró-inflamatório, tá? Então a gente deve evitar mesmo o uso por conta da alimentação do brasileiro, tá? E daí priorizar mais o azeite no nosso caso. Então nesse caso você mudaria... Sim, eu acho que seria o único ponto adaptando aqui para nossa realidade. Tá, mais azeite, óleo de coco, esse tipo. Perfeito, e manteigas também. Tá aí, gente. Então, é legal de pontuar, deixar bem claro, para não ter dúvidas. E aí a gente finaliza com refeições fast food. É o que a gente está falando, estilo de vida, né, Carol? Então, bom, aí é bom. Fast food, pega uma frutinha, né? Esses alimentos que a gente já pode deixar congelado, tudo prontinho, mas fast food realmente daí não dá pra entrar na nossa dietinha. E quando é estilo de vida, é engraçado, as pessoas que seguem um estilo de vida, não é assim, hoje tô com muita vontade, vou comer. A pessoa acaba não tendo, né, a vontade. Sim, ela perde esse hábito, né? Como se aquilo, sei lá, ela nem soubesse o sabor e não faz questão. O que eu acho também que um dia que você sinta a vontade também não vai te tirar totalmente desse foco, né? Mas daí é exceção, né? Daí tudo bem. Se é exceção, tudo pode. Né? Tem jeito, né? Porque o sanduíche, no final das contas, quando você olha assim, aqui, ó, tem dogão. Aqui ela também pegaram uma foto também com tudo. Mas, combo. Enfim, você tá numa turma, você tá numa viagem. São coisas aí que em algum momento pode ser que você sinta vontade, também não se sinta, então, saindo totalmente do estilo de vida, porque um dia você vai ter a vontade. Mas eu acho que tá super claro e é aquilo, né? É estilo de vida. E é uma mudança que bom que a gente tem aí esses bons exemplos também fora do Brasil, porque eu acho que daí a gente consegue aqui pensar no que a gente pode trazer para nossa realidade. Então, hoje você aproveitou, já passou por tudo, a gente sabe que aqui é um país tropical, a gente leva desvantagem em algumas coisas, em outras a gente leva vantagem. Exatamente. Né? Olha a nossa variedade desse universo de frutas e legumes. A gente tem que saber usar, né? Com um pouquinho mais de consciência. É isso aí. Obrigada, Flavinha, mais uma vez. Vou deixar um site para vocês, que é o Estima Nutrição, a nutrição é sem acento e sem o cedilha. estimanutrição.com.br. No Insta você pode acompanhar o trabalho da Flavinha, doutora, abreviado, Flávia Sgavioli. O Sgavioli começa com a letra S, tá? Sgavioli, tudo junto lá no Insta. Obrigada. Obrigada. Um beijo.